Queridos, graça e paz a todos. Bom dia. Que prazer estar mais uma vez aqui na nossa casa, aqui em Bruxelas. Viemos aqui hoje com o privilégio de compartilhar com os irmãos a palavra, mas antes disso eu queria dar boa-vinda a todos vocês, bem-vindos. Vocês que também estão nos assistindo através das redes sociais. Que o Espírito Santo de Deus venha estar ministrando onde você estiver agora. Que lares venham a ser transformados, que vidas venham a ser transformadas, que a presença de Deus venha a ser alcançada. E onde Ele estiver, haja mudança, tanto aqui na sua vida, como aonde você estiver nos assistindo agora, assim eu declaro em nome de Jesus. Queridos, pastor Maurício, a quem não me conhece, nós somos hoje pastores ali de Luxemburgo. E tivemos um privilégio na semana passada de comemorar 1 ano de igreja. 1 ano, já passa rápido, né, gente? 1 ano de igreja. E nós começamos, eu lembro como hoje, estava agora há pouco comentando com o evangelista Railton ali, estava ali conosco nessa comemoração. Tivemos o privilégio de receber o pastor Renato, né, o evangelista Rafael, juntamente com a sua família, todos. E ali para mim foi um motivo de muita honra receber o pastor Renato e vocês, representando a igreja, porque é onde nós servimos aqui durante muito tempo, muitos anos. Fazemos parte desse ministério, né? E tivemos aqui somando com os irmãos, num tempo de qualidade, de aprendizado, de preparação, até o momento de sermos enviados para um lugar, assumimos uma nação, e ali levando a palavra do Senhor de cura, de milagres e maravilhas. Completamos 1 ano, eu nunca me esqueço, o primeiro dia de culto começou na minha casa, no meu lar. Na sala da minha casa, fizemos nosso primeiro culto oficialmente, da Igreja Batista Renascer em Luxemburgo, oficializando aquele dia, e tinha uma multidão de pessoas, eu, minha esposa e o Miguel, meu filho. O Miguel iniciou o culto, com a palavra de Deus, abriu o culto ali, fez o primeiro culto, primeira leitura. A Kelly fez o louvor, e eu assim, faço o louvor como se tivesse a igreja cheia, querida. Faço o louvor aí que eu tivesse lotado. Fez o louvor e eu preguei como se estivesse pregando para uma multidão, irmãos. Ali começou o ministério. 3 pessoas. Mas a presença de Deus estava naquele lugar. O propósito do Senhor estava naquele lugar. Havia uma promessa de Deus na nossa, como uma promessa de Deus na sua vida. Há um propósito de Deus na minha e na sua vida aqui hoje. Você não veio aqui por um acaso, você não é um acaso, você não é qualquer um. Não dizendo também que somos grandes coisas, porque quem somos nós sem Deus, não é verdade? Quem somos nós sem Deus? Mas quando Deus, Ele acha graça dentro de nós e nos chama e nos prepara para um chamado, levanta-se o inferno inteiro, vai cair por terra, desde que haja determinação no seu coração. A vontade voluntária pela fé e amor de poder fazer o ide do Senhor. Esse é o propósito do discípulo de Deus. E ali, irmão, na semana seguinte foi vindo pessoas e foi vindo. Continuamos em casa ao longo de 3 meses. Eu tenho um jardim grande lá em casa. E nós pensamos, por que não, durante o verão, fazemos o nosso culto, a nossa igreja no quintal da minha casa? E assim foi. Conseguimos uma tenda. E todos os domingos, durante o verão, a igreja era no quintal da minha casa. De repente, estávamos com 20 pessoas, pastor, na igreja. Não cabia, não tinha mais jeito de fazer, o inverno estava chegando. Conseguimos alugar uma parte de um hotel. E começamos a fazer, oficialmente entramos dentro de Luxemburgo. Pisamos o pé na terra da promessa. Declaramos a bênção naquele lugar. E ali, irmãos, nós começamos, durante 1 mês, alugamos uma sala que... Essa sala só poderia usar um espaço de 25 pessoas. No primeiro dia deu 40. E eu pensei, meu Deus, eu estou ocupando um excesso aqui, não vai ter como. O hotel me estendeu para mais 10 pessoas. Durante 1 mês não cabia mais. Precisava alugar um espaço maior. E no dia que nós inauguramos a igreja ali, no finalzinho de novembro, se eu não me engano, nós já fomos compartilhar um espaço dentro de Luxemburgo num lugar maior. E dou graças a Deus, somos um público, somos uma igreja ainda em desenvolvimento, de consolidação, mas em menos de 1 ano nós alcançamos vidas, pessoas, a igreja está evoluindo, está crescendo, está desenvolvendo,
Hoje é o primeiro dia, inclusive, que nós deixamos a igreja na mão dos nossos obreiros lá. Hoje ela vai funcionar sem nós estar lá. E é assim que funciona a igreja. A igreja ela não funciona simplesmente visando a pessoa do pastor. Se ele tiver, eu vou, se não tiver, eu não vou. A igreja funciona, o pastor estando ou não estando, porque a igreja está reunida por causa de Jesus. Você está aqui por causa de Jesus, é claro, debaixo de uma direção, de uma liderança, de uma bênção dada por Deus, debaixo de um princípio. E essa bênção é liberada através de vocês, através dessa liderança. Mas vocês estão aqui debaixo da bênção do Senhor. E juntamente com a igreja reunida, de um breve resumo que acontece lá, irmãos, nós comemoramos um aninho de aniversário. E esse aninho de aniversário, eu louvo a Deus pelo privilégio de fazer parte deste ministério, de fazer parte da cobertura do pastor João, de poder ter passado aqui longos anos, que para mim, quando eu chego neste lugar, apesar de estar em casa, é muito confortante ver os irmãos estar aqui hoje, e de uma maneira diferente. Outrora presbíteros, hoje evangelistas, homens crescendo, mulheres evoluindo, jovens evoluindo, e eu vejo aqui um grande exército sendo formado. E a palavra que Deus me diz naquele lugar era: ela forme exército. Aliás, a palavra de Deus para a minha vida, que Deus falou comigo literalmente naquele lugar: forme aliança, crie um exército. E aqui é a mesma maneira, alianças estão sendo formadas, um exército está sendo levantado. E nenhum exército é levantado para ficar sentado numa cadeira. Nenhum exército é formado para ficar ali de vigia. O exército é formado para enfrentar a guerra e lutar pela sua nação, e lutar pela sua bandeira, que é Cristo Jesus. Exército do Senhor, levante-se, não desanime-se, se prepare para a grande batalha, pelo qual você faz parte. A diferença é que você já recebeu uma batalha, recebeu um desafio que você já vai sair vencedor. Porque em Cristo Jesus somos mais. Você pode dizer um glória a Deus? Eu quero trazer uma palavra para vocês de ânimo hoje. Uma palavra de ânimo. Isso na minha visão, não sei se para você vai ser. Eu quero trazer uma palavra de encorajamento para a sua vida hoje. Porque nos tempos de hoje precisamos sim de coragem, mas essa coragem é uma consequência de uma vida que se vive em fé. Porque a consequência de quem vive em fé, ela traz consigo alguns valores, princípios. E um deles é coragem, persistência, ousadia. A fé, ela vence o medo, a fé, ela vence os obstáculos, fé vence gigantes. Não pelo seu braço forte, porque a fé não se pega. A fé tampouco, como eu tenho costume dizer, uma fé você não se pega, por exemplo, numa árvore que dá um fruto chamado fé. De repente eu amanheci hoje sem fé, eu preciso de fé. E você vai numa árvore chamada fé e pega alguns frutos e abastece. Não é assim que funciona. A coragem também ela não vem assim por um acaso, porque a coragem também é preciso ter mediante alguns desafios da vida. Diante medos que vamos enfrentar, é preciso ter coragem. A coragem só existe porque também existe medo. A coragem só existe porque há também desafios. E quantos estão vivendo desafios na sua vida aqui hoje? Diga amém. Quem não está? E muitas vezes, pela nossa inteligência, pelo nosso intelecto, pelo nosso braço forte, nós temos a inteligência de poder sairmos de situações e superá-las. Mas a fé sobressai a inteligência. E eu quero falar sobre isso com vocês aqui hoje, que está aqui no livro de Epístola, as cartas, nossa Epístola de Tiago 1. Tiago 1, lá no finalzinho da Bíblia. Eu quero trazer uma palavra simples, objetiva, e eu suplico a misericórdia do Senhor, que Ele venha estar conosco, que Ele venha falar conosco, que Ele venha falar em nossos corações, e que nossos corações, a nossa alma venha transbordar da presença de Deus, e saímos daqui abastecidos, alimentados, nutridos pela palavra de Deus, que é pão, que é luz, que é água, que nos cuida. Tiago 1, está lá no finalzinho. Quem achou, diga amém. Quem não achou, tem aí as telas aí para poder ajudar e auxiliar os irmãos em nome de Jesus. Vamos ler.
Tiago, servo de Deus vivo e do Senhor Jesus, as 12 tribos que se encontram na dispensação, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação, não há provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança ou paciência, depende da tradução. Ora, a perseverança ou paciência deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e nada lhe improperá. Se lhe há concedida, peça porém com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impélida, agida pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo doble, inconstante em todos os caminhos. Queridos, trazendo aqui uma visão bem panorâmica sobre o livro aqui a epístola de Tiago. Esse Tiago aqui, ele não é um dos apóstolos, até porque a data que ele escreve esse livro é nos anos 50 após a ressurreição. Esse Tiago, nada mais, nada menos, é o próprio irmão de Jesus, filho de Maria e José. O interessante é que a Bíblia fala que o irmão de Jesus, Tiago, como os outros irmãos, que aqui relata como um grande líder da igreja, pastores, um grande líder. Porém, no início do ministério de Jesus, ele não acreditou no próprio chamado de Jesus, ele não seguiu o próprio Jesus, converteu aqui conforme a Bíblia, está lá em Coríntios, após a sua ressurreição, ali se levantando, assumindo um grande papel de liderança, assumindo ali o papel de líder daquela igreja de Jerusalém. Então o que eu paro para pensar com isso? Quando Tiago, irmão de Jesus, que a princípio não acreditava no próprio irmão Jesus, de sangue, vamos dizer assim, meu irmão, ele veio acreditar em Jesus após a sua ressurreição. Que dificuldade tem alguém da nossa família acreditar no chamado da gente? E quando eu digo família, seria a família de fé. Geralmente os que estão de fora dão mais crédito em nossa mudança, em nossa conversão, em nossa transformação, nos próprios dentro de casa. E assim aconteceu com o próprio Jesus, mas ele alerta, se você for ver o texto de João, fala sobre isso. Jesus dizendo a eles, olha, ainda não é chegada a minha hora, a hora deles vai chegar. E assim chegou a hora de Tiago. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É porque ele escreve simplesmente essa epístola, a igreja, e começa dizendo assim, parece uma coisa que não combina, parece que é algo que não casa bem, porque está dizendo assim, meus amados irmãos, tende por motivo toda alegria ao passardes por várias provações. Qual o ser, na sua capacidade intelectual de pensar, diga assim, eu vou me alegrar porque eu vou passar por uma prova hoje. Eu vou estar muito feliz porque recebi uma notícia, vou passar por uma provação, por uma luta, vou passar por uma prova, então é motivo de eu saltar de alegria. Alguém naturalmente pensa assim? Você tem mais fé que eu? Vai chegar na sua casa alguém hoje e dizer, olha, a partir de hoje, está decretado, virá uma grande prova na sua vida. Qual é a primeira palavra que vem na sua boca? Misericórdia. Está repreendido. Sai para lá. Na minha casa não. Então por que Tiago escreve isso? Ao passardes por várias provações, tende alegria. Nós entendemos a alegria como um privilégio. Eu vou entender um pouco melhor sobre isso. Vamos mudar a palavra alegria por privilégio. Tenho o privilégio de poder passar por várias provações. E qual é a consequência dessa provação? O que nos traz a provação? E na verdade a alegria não está na provação, mas ao passar pela provação da nossa fé, o resultado que ela gera me traz alegria.
Muitas pessoas querem um resultado imediato naquilo que estão buscando, mas mediante aquilo que estamos buscando, Deus está testando, provando a nossa fé. E Tiago está escrevendo essa mesma palavra assim, dizendo: meus irmãos, tenham de muita alegria, tenha privilégio, porque o privilégio de passar pelas provações não é algo que você escolhe, porque ninguém escolhe passar por prova. Alguém escolhe passar por prova? Poxa, eu amanheci hoje com a vontade de passar por uma prova, ó. Eu amanheci hoje passar por uma tribulação, por uma tentação. Ninguém escolhe essas coisas. No entanto, a provação não é algo que eu e você escolhe. Faz parte da minha e da sua vida enquanto houver vida. Ela faz parte. Em todo o tempo Deus está provando. Em todo o tempo Deus está nos testando. Em todo o tempo Deus está nos observando. Cada um de vocês aqui hoje, aqui agora, está sendo observado, testado, analisado pelo poder de Deus, pela presença de Deus. É algo que nós escondemos muitas vezes dos homens, mas de Deus ninguém esconde. É algo que Deus nos proporciona, cada um vivendo o seu deserto, cada um vivendo a sua história, cada um vivendo a sua experiência, cada um vivendo a sua luta. O que temos em comum é que temos aqui algo interessante, que em todos os momentos da nossa vida, Jesus nos promete estar conosco. Eu aprendi uma coisa interessante, porque qual é o resultado da provação? Fé. Uma fé genuína, uma fé absoluta, uma fé com um caráter, uma fé posicionada, uma fé fixada, uma fé enraizada, uma fé que cresce que ninguém vê. Só conhecemos a fé de alguém mediante obras, mediante o trabalho, mediante a materialização daquilo que chamamos de fé, porque ninguém pega a fé, ninguém vê a fé, a não ser pela obra. Tanto é que a Bíblia fala sobre isso, porque a fé nutrida, uma fé observada, uma fé somente em falar, sem obras é uma fé morta, não tem sentido, não tem propósito. Como conhecemos uma pessoa de fé? Pelas suas obras, pelo seu trabalhar. Porém, as obras salvam alguém? Não, mas uma pessoa que tem fé, tem obras. Todo crente nasce com uma porção de fé, nem que seja pequenininha assim, ó, desse tamanhozinho. Pode ser que a sua fé hoje pode estar pequenininha assim. Pode ser que as provações da sua vida te trouxeram um resultado inesperado. Essa provação, você culpa Deus, você culpa pessoas, você culpa situações, igreja, em tudo, mas nunca se olha para o espelho dizendo: a culpa é minha. Porque na verdade a aprovação não é para desanimar, não é para você ser desaprovado. Pelo contrário. Porque a Bíblia está dizendo justamente ao contrário sobre isso. Ele está dizendo que a aprovação sendo aprovada, provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então a perseverança ou paciência, ela é um produto da aprovação da vossa fé, mediante provações. Você só pode ter paciência, você só pode adquirir perseverança diante as provações da vida. Não tem como. Porque ele é um resultado direto de uma vida diante de provações. E é na provação que você vai exercitar a sua fé, realmente dizer aquilo que você fala. Tiago demonstrou seu ministério assim. Foi um homem, um líder de grande resultância, porque ele trouxe unidade da igreja. Ele uniu imigrantes, vamos dizer assim, pessoas de outras nações, de outras línguas, de outras culturas, uniu ao cristianismo. A linguagem que ele trazia era de unidade. E é o que nós vivemos nessa igreja, sim ou não? Juntos somos mais fortes? Sim ou não? Não somos fortes? Mas o que quer dizer isso? Juntos somos mais fortes? Será que seria só o fato de estarmos aqui orando junto? Não. É dizer: olha, a minha luta é a sua luta, José. Como também a sua alegria é a minha alegria. As suas provações, está complicado, conta comigo, eu estou com você, vou orar por você, vou clamar por você. Estamos juntos, juntos somos mais fortes. A igreja crescia abundantemente, mas ele escreve essa carta dizendo que nos alegramos na presença de Deus. Agora, qual o ser que recebe uma palavra que você vai passar por uma prova e vai ter alegria? Ninguém. Pelo contrário,
Você olha para aquele irmão quando está sendo provado, está cansado, desanimado, mas você ali firme e forte, não negocia a sua fé, não negocia a sua crença no Senhor, não negocia Cristo, está ali muitas vezes passando por uma necessidade, por privações, calado, sem ninguém saber, mas está ali firme e forte com o Senhor. Isso é perseverança, paciência, suportar. A paciência ela não é somente o fato de poder esperar. Tanto é que o significado para muitas traduções é geralmente dizendo perseverança. Ela traz essa visão, a paciência traz essa visão de perseverar, porque vai chegar o momento que a minha hora vai chegar, é esperar a nossa hora. E eu posso crer, mediante isso, que a sua hora está chegando. Você sendo provado, aguenta mais um pouquinho aí. Suporta, não negocie a sua fé, não negocie seus princípios, não negocie o seu chamado. Foi pago um preço muito alto para que você fosse escolhido, para que você fosse observado. Você acha que Deus não está vendo tudo que você está vivendo? Você acha que Deus não sabe tudo isso? Salmo 139, 129. Tu me sondas e me conheces. Deus sabe de tudo. Deus não esquece nada, mas olha aqui para mim, você precisa aprender isso. Deus nunca perde o controle da situação. Deus nunca perde. Se Ele está permitindo você vivenciar isso, faz parte do processo. Está doloroso? Preocupa não, permaneça. Porque se comparar a fé como um músculo, pastor, vamos dizer que os fisiculturistas aí, se comparar a fé como um músculo, o músculo cresce mediante o quê? Exercício, alimentação saudável. Mas o músculo ele só cresce quando fere eu não sou aqui o especialista, à medida que você quebra aqui algumas fibras aqui no músculo, né? É um motivo, é um incentivo para que naquele lugar que foi rompido, micros, o que a gente pode dizer aqui? Sei lá, machucado aí. Ao alimentar saudavelmente, no descanso você cresce. Como pode alguém descansar e crescer? Quando você descansa em Deus, quando você espera em Deus, quando você confia no Senhor. Como eu posso nutrir o meu músculo, que é a minha fé? Porque a aprovação, interessante que a fé não vem pela aprovação. Ela não nasce na aprovação, irmãos. Olha aqui para mim. A fé, ela nasce por ouvir e ouvir a palavra de nutrição. Nutrir, alimenta. Quanto mais alimento, quanto mais exercito, eu posso dizer que esse exercício da fé, eu posso dizer que é a nossa ação. É colocar a nossa fé em ação. E isso alimenta a nossa fé, nutre a nossa fé e vai crescer de uma maneira que, à medida que cresce, mais você evolui. Quanto mais cresce, mais você tem coragem. Quanto mais cresce, mais ousado você é. Quanto mais cresce, mais crente você é. Mais convicto você é. Mais superabundante você é. Mais maduro, inclusive, você é. Porque isso tudo não é só para aumentar a nossa fé, é para nos fazer pessoas mais maduras. A aprovação nos permite aparecer mais com Cristo. Tem um filme que fala isso: se Jesus andasse nos seus passos, o que você faria? Imagine Jesus fazendo o que você faz. Será que Jesus mostraria o que Ele realmente é? Cristo. Sendo que o próprio Paulo nos ensina: sede meus imitadores, como eu sou de... Ele está dizendo, não só faz o que eu falo, mas faça o que eu faço. Porque o que eu faço é o que Cristo faz. Então, pode imitar aquilo que eu falo, como também você pode imitar aquilo que eu faço. Que ousadia, que coragem. Imagina agora você diante de uma situação dizendo, faça o que eu faço, porque o que eu faço é o que Cristo faz. É a sua realidade? Pois é, a aprovação nos traz isso, nos faz parecer mais com Cristo. É um processo de evolução. E quem está dentro desse processo? Todos, porque ninguém escolheu passar por prova,
Deus colocou você dentro dela. E nessa prova, estou dizendo tribulação, e nem tentação, prova. Deus está com a gente, Deus está com você, está testando, está aí dizendo, olha, ore mais, clame mais, busque mais, confie mais, acredite, e muitas vezes estão duvidando, e a Bíblia está dizendo que, quando alguém passa por uma situação dessa, por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, tem que ter uma aprovação, irmão, tem que ter confirmado, porque uma vez provado, você é aprovado. O interessante é que Deus nos ensina nesse texto, que você não vai ser desaprovado, mas você vai continuar na prova até você ser aprovado. Então o tempo da prova depende de você. O percurso do Egito até Canaã era um percurso pequeno, não é verdade? Quem estudou aí a trajetória? Mas no entanto, eles peregrinaram no Egito durante o quê? 40 anos. Mas o que tinha errado na promessa? Nenhuma. Deus deu uma promessa, Deus deu a bênção, Deus deu um chamado, sim. Mas enquanto eles não fossem aprovados, não entraria na terra. Então o tempo quem determina não é Deus, é você. E muitas vezes você está culpando o tempo para Deus, jogando para Deus. Senhor, tu sabes, é no tempo de Deus, é na hora de Deus. Sim, tem coisas que é no tempo de Deus, mas tem coisas que é no seu tempo. Tempo de se arrepender, é no tempo de Deus ou no seu tempo? Responda para mim. E de quem? No seu tempo. Arrependa-se agora. João Batista pregava assim, não era verdade? Sobre arrependimento, e na mesma hora era batizado. Então, no seu tempo, qual é o nosso tempo? Arrepender-se, mudar-se, transformar, converter, aceitar o chamado, ser fiel, ser companheiro, ser unânime, ser amoroso, ser fiel ao Senhor, andar em fé, caminhar contigo. Pastor, eu não consigo. Então comece a andar com pessoas que falam a linguagem de Deus, irmãos. Se você tem dificuldade, aproxima-se mais do seu pastor, aproxime mais do seu líder, aproxime mais de pessoas que te levam a Deus, e comece a afastar daquelas pessoas que não te levam a Deus. Isso é uma decisão sua, no tempo seu. Então não vem com dizer, é no tempo de Deus, na hora de Deus. Não, é no seu tempo. Porque o tempo que Deus nos dá, conforme lá em Eclesiastes 3, é o quê? Tempo de plantar, tempo de... Então quem planta é Deus ou é você? E você está esperando uma colheita que você não plantou. Você está esperando algo que você ainda não plantou. Porque quem dá a semente não é Deus? Até isso. Está lá em Coríntios, né? 9, 1 Coríntios. Aquele que dá a semente para semear. E tem pessoas comendo semente. A semente não é para você comer. É para você comer do fruto dela. A palavra de Deus é uma semente. E essa semente está sendo jogada aqui agora nos seus corações. E se você acreditar nessa palavra, ela vai frutificar. Porque até o crescimento quem dá é Deus. Quem dá os frutos é Deus. Quem dá a chuva é Deus. Quem dá o alimento é Deus. O que cabe nós? Plantar. Plantar. Olha aqui para mim. Ninguém planta se não tiver fé, irmãos. Porque a fé, o ato de plantar não é uma ação. Você concorda comigo? Não é um trabalho, não é uma ação, vou pegar a fé e não vou plantar. Não é a semente. Então o ato de plantar em si já é uma ação. Se você tem uma semente e não coloca em ação, se você tem essa fé, que eu posso dizer que semente, qualquer outra coisa, e não nutre ela ao ponto de encorajar você a ter um comportamento de mudança, você tem uma semente guardada que foi enterrada e não prosperou, não multiplicou. E você anda muitas vezes frustrada, porque você vê um e outro conquistando e você não. E você começa a se perturbar dentro do teu coração, dizendo, não é para mim, eu não consigo. Se fosse para mim já tinha acontecido. Se fosse para ser a minha vez, tinha chegado a hora. Se fosse para ser já tinha acontecido. Por que não deu certo?
Quem diz que o não quer dizer que não deu certo? Porque o nosso Deus, Ele é soberano, você concorda comigo? Ele é soberano, mas Ele faz o que Ele quiser. Então o nosso Deus é um Deus do sim, como também um Deus do... Como um filho que pretende alcançar algo do pai, sempre está em busca do sim, não é verdade? Pai, me dá isso, sim. Pai, me dá aquilo, sim. Mas ninguém está preparado para receber um não. Quando faz não, você dá birra, fica emburrado, fica ali no canto, braço cruzado, com a bochecha desse tamanho. Até você acha que vai comover o pai com isso. Não vai comover não, não vai adiantar não. A minha resposta lá em casa, a primeira, sempre será não. Sempre. Porque o sim a gente negocia. O sim a gente vai negociando. A gente vai colocando alguns pontos ali, vai conversando, mas a minha resposta sempre é não. Você acha que Deus não dá um não para você? Nem tudo é assim, irmãos. Tem coisa que eu estou dizendo, olha, não é a hora. Essa não é a porta, e você está insistindo. Esse não é o lugar, você está insistindo. Este não é o momento, e você está insistindo. E Deus está dizendo, não é a hora, não é o momento. É tempo de você aperfeiçoar a sua fé. É o momento que você está sendo provado. Então a sua decisão tem que estar debaixo de uma palavra direcionada de Deus. Tiago não escreveu isso à toa. Tiago escreve isso por um propósito. E é o propósito de animar a igreja, animar os irmãos da fé, dizendo, e se há algum problema nessa situação, se você não consegue resolver, ele está nos ensinando, se porém algum de vós necessita de sabedoria, vamos agora definir uma coisa aqui, sabedoria versus inteligência. Tem pessoas inteligentes aqui, não tem, irmão? Essa geração de hoje nunca se foi tão inteligente como outrora. Na minha época vamos colocar entre os meus 15 anos de hoje, meus 15 anos, que não é tanto tempo assim, com os meninos de 15 anos de hoje, tem muito mais informação que a gente, sabe muito mais coisas que a gente. 15 anos, José, eu queria jogar bola, brincar de pique-esconde, pode me prender assim, para a roça, brincar com cavalo, 15 anos de idade, homem já comprido. Os meninos de 15 anos mexem em computador, mexem em redes sociais, faz não sei o que, tem uma galerinha boa aqui, adolescente. Irmão, tem muito mais informação, inteligentíssima. Mas a inteligência, ela é algo interessante, que a inteligência é uma coisa e sabedoria é outra. Olha aqui para mim. Todo sábio é inteligente, mas nem todo inteligente é sábio. Para resumir isso, para você entender, eu vi esses dias um podcast, um coach chamado Tiago, ele comparando fé e inteligência, ele dizendo assim, a inteligência é a capacidade de sair de um problema, de uma situação, aonde o sábio não entraria. Então temos inteligência, capacidade de sair em situações, de vencer obstáculos, que o sábio sequer entraria, porque a sabedoria não vem do homem, vem de Deus, pastor. Interessante isso. A sabedoria não vem do homem. Não tem uma faculdade que você estuda sabedoria, por mais filósofo que você seja, porque a sabedoria vem do alto. Está dizendo aqui, está provando o texto, dizendo justamente isso. Se porém de algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem? A Deus, que todos dá liberalmente, nada impropera. Ele te dá, Ele vai dar para você. Mas outro exemplo forte disso, você quer mais um exemplo? Salomão. Deus aparece a Salomão. Meu filho, o que você pedir para mim eu te dou. O que você quer? O que Salomão pede? Riqueza, reinado, autoridade, poder. O que Salomão pede para Deus? Mas ele pede para quem? Para Deus. A Bíblia também ensina que todo aquele que ganha alma, sábio, não é inteligente. Então nunca vi uma geração de tamanha inteligência, mas tão pouca sabedoria. Olha aqui para mim, o que eu entendo com isso? São pessoas que buscam no próprio intelecto, que faz parte, é muito bom, tem que sermos, mas são pessoas vazias que buscam poucas coisas de Deus. Que se a sabedoria vem de Deus e eu não tenho, eu não estou buscando. Porque quem busca, acha. Você está buscando? Você
Você está buscando? Estou vendo as carinhas sérias aqui, mas é isso que eu queria promover aqui hoje. Essa era a intenção, de fazer você pensar, analisar, que os teus caminhos não são os teus caminhos. Os caminhos de Deus são melhores do que os nossos, irmãos. Os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. E ninguém pensa mal para si, a não ser que seja muito vazio de Deus. É por isso que muitas pessoas estão se suicidando. Qual é esse pensamento de suicídio? É que ele perdeu tanto um amor próprio, tanto um amor em si, que para ele é mais vantajoso perder a vida. Isso é falta de Deus. Porque a Bíblia fala, ame o próximo como a ti. Então não tem como eu amar o próprio se eu não me amar primeiro. Porque é realmente um reflexo, você só ama alguém mediante um amor que você exerce por si próprio. É você dizer todos os dias, eu me amo. Eu sou importante. Eu sou escolhido. Eu tenho um chamado. Muitas vezes as pessoas me veem como Davi, um pastor de ovelha pequeno, sem crédito, mas Deus manda um profeta porque Ele está me vendo. A minha família não me vê como Deus me vê, porque quando Deus me vê é diferente. A família de Jesus não via Jesus como Ele era, só acreditou em Jesus realmente após Ele ressuscitar. Tiago converte nessa situação. Se isso aconteceu com o próprio Jesus, não vai acontecer comigo, com você, irmão? Então por que estamos culpando tudo, e todos menos a gente? Vamos ser sinceros aqui? Sim ou não? Mas em tudo isso Deus está dizendo, alegra. É interessante. Ele está dizendo, alegra, fica feliz. Porque essa alegria, irmãos, não é nossa. Porque a nossa alegria é passageira. A nossa alegria vem do Senhor. Que Ele é permanente. É durável. Somos alegres apesar de lutas, de provações, tentações. Somos alegres porque entendemos que Cristo está comigo. E se Ele está permitindo eu ter o privilégio de passar por provação, eu entendo que Ele quer que eu seja aprovado. E uma vez aprovado, é o fruto que nos traz alegria. Que fruto é esse? Paciência, perseverança, maturidade. Você começa a se parecer mais com Cristo. As pessoas começam a olhar para você e ver algo diferente. Poxa, o que esse camarada tem que eu não tenho? Eu quero ser igual a esse camarada aí. Eu quero ser igual a essa jovem, esse moço, esse homem, essa mulher. Eu quero ser conforme, porque o jeito dele é diferente, o jeito de falar é diferente, o jeito de agir é diferente. Quando Pedro nega Jesus, não foi assim que ele foi reconhecido, irmão? Sim ou não? Quando foi preso, ele fala para Jesus, olha, não vou te negar de jeito nenhum. Estou contigo para o que der e vier. No entanto, Jesus, conhecendo o próprio Pedro, dizendo, olha Pedro, eu vou te dizer uma coisa, você vai me negar, meu filho. Sinto muito, você vai me negar. O problema é que nós enganamos a nós mesmos. E achamos que Deus não conhece a gente, olha aí. Pedro jurou, não vou te negar de maneira alguma. A primeira oportunidade. Mas o que caracterizou Pedro a ser reconhecido como discípulo de Jesus? Sua forma de falar, sua forma de agir, sua forma até mesmo de vestir. Então todo aquele que encontra com Jesus, irmãos, ele pode até errar, mas nunca mais é o mesmo. Você pode achar que está desviado. Você pode achar que está frio lá fora no mundo. Você pode achar que você já não pertence mais às pessoas da mesma fé. A fé em Cristo. Mas Jesus, uma hora cedo ou tarde, Ele vai te pegar. E não tem como você correr. Você pode correr, irmãos, e vai te pegar. Porque Deus é um Deus de princípio e Deus não desiste de ninguém. Então não perca tempo. O tempo é de você tomar uma decisão agora. Senhor, conta comigo. Me perdoa. Me ajuda. Me dê sabedoria. Me dê a oportunidade de mudar de vida mais uma vez. Não sei a provação que você está vivendo,
mas eu sei que você vai ser aprovado. Agora o tempo depende de você, não é de Deus. Porque enquanto teve no deserto, Deus mandava o quê? Maná. O povo reclamava, tá sem comida, o negócio está feio aqui, ó. E Deus fazia o quê? Todo dia, maná do céu, e maná vinha. O povo começou a reclamar de novo, evangelista. Só maná, esse negócio de comer pão todo dia não dá certo, não, comer arroz todo dia não dá certo, não. Deus faz o quê? Tá bom, manda ali umas codornizes, como é que é? Codornizes, fresquinha na hora, para comer, tá aí. Churrasquinho todo dia, maná todo dia. E Deus fala, não precisa nem guardar para outro dia, porque todo dia você vai receber o maná. Irmão, você está preocupado com o quê? Você está preocupado com o quê? Deus vai suprir todas as tuas necessidades. Deus vai dar um maná todo dia. Mas não, ou seja, maná é provisão. O maná significa provisão. Você não vai morrer, você não vai ter nem mais e nem menos, o suficiente. E tem gente preocupada, e Deus, eu ainda não virei um grande empresário ainda, irmão, não é a sua hora, porque se for vai chegar. Você passou por tantas coisas e entanto você está aqui hoje. Tantos obstáculos você passou, no entanto você está aqui hoje dando glória a Deus e lembrando de tudo que você vivenciou e superou em nome de Jesus e venceu. Agora, por que você superou tantas coisas e chegou nesse ponto? Para que você pudesse ser mais maduro e não tomar os mesmos erros que você tomou no passado. Irmãos, tem coisas que, como pastor, por exemplo, que hoje eu faço que eu não fazia no passado. Tomei decisões erradas, precipitadas inclusive. Fiz coisas que hoje, quando a gente vai estudar melhor, vai analisar melhor, a gente vê que a gente era imaturo. A intenção é boa, mas a ação não é madura. E Deus precisa que a nossa fé seja uma fé madura, uma fé experiente, uma fé vivida. E ninguém vive uma fé madura se não passar por provações. Então o privilégio da alegria é essa: alegrai-vos, seja privilegiados ao ponto de ser provados, porque quando você for aprovado, está aqui o texto que me perdi. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança ou paciência a provação, porque depois de ser provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que ama. Deus te ama? Então essa promessa é para mim e para você. Você concorda comigo? Está aqui, você está entendendo? Você está entendendo mesmo? Ele está dizendo aqui, olha, a coroa da vida vai ser nos dada para aquele que nos ama. Mas essa coroa aqui, irmãos, é aqui na terra? Então enquanto houver vida vai ter provação, queridos. Então uma coisa que você escolhe, vamos passar por ela do jeito do outro. A diferença é que quando o vento vem, o vento passa. Provação vem e passa, não permanece para sempre. Tem pessoas nessa prova a vida inteira e nunca passa por ela. O que precisa acontecer? Amadurecer a sua fé, a confiar mais em Deus, acreditar mais no Senhor, esperar no Senhor, descansar no Senhor, nutrir a sua fé, colocar a sua fé em ação, porque você só vai ser conhecido pelas suas obras. A salvação não vem pelas obras, mas você vai ser conhecido como um cristão autêntico através das obras, porque a fé sem obra ela é morta, não tem sentido. Não foi assim quando o discípulo foi expulsar demônio ali? Eu vou expulsar o demônio ali, em nome do Cristo que Paulo prega. O demônio fala o que para ele? É o seguinte, cara, Paulo eu conheço, você eu não conheço não. Qual foi o despacho de tudo isso daí? Irmãos, os monstros de igual que as galinhas tronchas assim, ó, todo quebrado. Paulo eu conheço, mas vocês não. Caráter, compromisso, fidelidade, fé, ousadia, determinação, superação. A coroa virá.
Então, se falta alguma coisa na nossa vida, seja sabedoria, peça a Deus, porque não aprendemos numa escola. A sabedoria vem de Deus, é dada por Deus. E aprenda uma coisa: todo sábio é inteligente, mas nem todo inteligente é sábio. Temos muitas pessoas inteligentíssimas, mas a sabedoria que vem de Deus e não temos é porque não buscamos de Deus. E se nós não buscamos, não vamos achar. Porque a Bíblia nos diz o que? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E quando ele entra, irmãos, ele senta na mesa e ceia com a gente. Ele come com a gente. Ele desfruta o lugar com a gente. É impossível você encontrar com Jesus e ser o mesmo. A palavra tem a ver com ânimo, sim. Eu quero te animar hoje, pela fé, a mudar um comportamento na sua vida. Eu quero ministrar hoje na sua vida. Eu vou orar aqui hoje, para você hoje que precisa, no seu tempo, que é agora, a se arrepender-se, a repreender esse orgulho que tem carregado na sua vida. Muitas pessoas estão sendo mortas por causa de uma coisa chamada razão. Razão. A pessoa me feriu, a pessoa me machucou, a pessoa me decepcionou. Eu tenho razão de sentir assim. Como cristão, irmãos, a nossa razão é amar. Por mais que eu tenha razão, eu não tenho razão. Por mais que eu esteja certo, não estou certo, irmão, você está errado. Quem está certo é Jesus. E Ele ensina: amai. Ora pelos seus inimigos. Qual o ser que orientaria uma coisa dessa a não ser Jesus? Eu orar pelo meu inimigo? Que aí está repreendido. Não, Deus está dizendo: ore pelos seus inimigos. O coração do cristão não pode ter rancor, e se tenha, tem que despachar isso logo para fora. Repreender esse mal para fora. Eu fico vendo crentes hoje magoado com o pai, com a mãe, com o tio, com a avó, até hoje carregando esse trauma na vida. Irmãos, libera, perdão é uma decisão, não é um sentimento. Não tem vontade, libera perdão a si mesmo. Vai destravar a sua vida. Quem está preso é você, não é a pessoa. É você que está preso, então se liberta. Se liberta. Jesus está à porta, é você que vai abrir. As correntes vão ser quebradas na medida que você busca o Senhor. Você pode estar preso numa cadeia, mas comece a louvar, comece a exaltar. Vão ser quebradas. Vão ser quebradas. Pastor, eu preciso mudar de vida. O meu comportamento hoje não é o que condiz o que a Bíblia ensina. Eu quero mudança, mas eu não tenho forças para isso. Me ajuda. Está aqui. Peça a Deus, Ele vai te dar, sem medir esforços, vai derramar para você assim: toma, eu vou dar para você. Tem pessoas que hoje estão amarradas financeiramente, e muitas vezes é um dizimista fiel, um ofertante fiel, e você questiona: Deus, e aí? Não é por isso, porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. Mas o seu comportamento, a maneira que você lidar com o seu dinheiro, a maneira que você administra o seu dinheiro, a maneira que você administra a sua empresa, os seus negócios, a sua vida, é a maneira que Jesus, por um acaso, administraria, se Ele fosse um empresário. Nós ensinamos a igreja, inclusive, ser generosa. É muito mais do que ser dizimista, irmão. Muito mais do que ser ofertante, que muito é pregado nas redes sociais aí, que é contra, que é a favor, e muitas pessoas, a Bíblia está dizendo que tem essa fé duvidosa, essa fé que a Bíblia compara nesse texto como um vento que vem às ondas, e leva a onda para um lado e venta para o outro, e assim a vida de um cristão, sem identidade, sem fé, sem convicção. Porque quando vem um vento da alegria, você vai na onda da alegria. E quando vem um vento da tristeza, tribulação, você vai nessa onda também. Você vive oscilando e nunca é firme. O que você escuta lá fora, você acredita no seu conceito de pensar que é correto. Aí chega uma pessoa contrapondo aquela conversa, e você: não, realmente, aquele está certo. Você nunca tem uma convicção na sua vida. Nunca tem uma posição na sua vida. Se posicione hoje. Se posicione hoje. E pare de ficar ouvindo essas coisas e comece a ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus, se você der ouvido, vai te contrariar muito. Mas também
nos traz salvação. E eu quero encorajar você hoje a tomar uma decisão hoje. Pastor, estou longe dos caminhos do Senhor. Eu preciso liberar perdão, minha família. Está doído, está difícil. Eu preciso ser realmente alavancar meu ministério, porque os anos estão passando, irmãos. O tempo passa, o tempo ruge. E a obra de Deus precisa de trabalhadores. Vamos ficar de pé. Tiago encoraja. Se no próprio Tiago duvidou de Jesus, irmãos, podemos muitas vezes duvidar, mas dúvida é uma consequência de falta de fé. Então, se tem dúvida no seu coração, irmãos, porque falta alimentar a sua fé, vamos nutrir. Quero convidar aqui à frente, só os corajosos, que realmente entendeu essa mensagem e vai mudar de vida a partir de hoje. Eu quero que você venha aqui à frente. Pastor, eu preciso realmente tomar posição na minha vida. E no final você vai conversar com seus pastor Renato, com seus liderados, e vão dispor em trabalhar na obra de Deus. Você vai chegar no seu líder e vai dizer, olha, eu não consigo, está difícil, me ajuda, tenha essa coragem. Você crê que você é pastoreado por homens e mulheres de Deus? Você acredita nisso? Você acredita mesmo? Quem levanta a sua mão? Eu quero ver. A maioria. Então tem uma coisa errada. Porque se eles são homens e mulheres de Deus na sua vida, por que você não dá crédito do que eles estão falando para vocês? Dê crédito. Acredite. Dê crédito do que ele está falando. Suporta. Persevere. Aguenta. A nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas potestade e governadores deste mundo que estão ao nosso redor. Eu quero te convidar, pastor, a partir de hoje, eu quero seguir Jesus. Eu quero que meus passos sejam os passos de Jesus. Eu quero que os meus caminhos sejam os caminhos de Jesus. Eu quero ser um crente diferente. Eu quero ser um cristão que não somente de palavras, mas de atitude. Não quero ser um religioso, não é isso. Porque Jesus não criou religião nenhuma. Inclusive nem o próprio cristianismo Jesus criou. Ele criou a igreja. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja sim Ele criou. O termo cristão veio só em Atos dos Apóstolos, quando as pessoas ao parecer tanto com Cristo, que as pessoas ao olhar para eles diziam, são cristãos, são pequenos cristos. Aí vem esse termo cristão. Somos cristãos hoje porque parecemos com Cristo. Agora eu te pergunto, você é um cristão religioso por um nome, ou você é um cristão porque parece com Cristo? Eu quero te convidar a se parecer mais com Cristo. Vem aqui à frente, só os corajosos. Eu já estou aqui, irmãos. Eu quero parecer cada dia mais e mais. Isso aqui não é emoção, é uma decisão. Amém? Fé é decisão. Eu não quero mexer na sua emoção, não. Temos o primeiro ali, já está vindo um. Pastor, eu não entendi realmente a conversão. Eu tenho sido um simpatizante da igreja, eu tenho visitado a igreja, eu gosto das pregações, eu gosto do louvor, mas ainda não tomei uma decisão de verdade, de aceitar verdadeiramente Jesus como meu Salvador. Eu quero fazer isso aqui hoje. Vem aqui à frente o primeiro corajoso aí. Por algum motivo eu também me distanciei. Eu saí da presença do Senhor, irmão, da presença de Deus ninguém sai, está se enganando. Você pode ter afastado da igreja, dos irmãos, decepcionado, chateado, mas ninguém de Deus foge. Mas de algum motivo a sua saída te culpa, te condena, te acusa. Eu quero te chamar aqui à frente, pastor, eu vacilei na fé, e eu quero hoje, a minha vida realmente ser pausada na fé, consolidada na fé. Vem aqui à frente, eu já vou orar e já estou entregando. Enquanto canta essa canção, rompendo em fé, olha o que essa canção está dizendo, irmãos. Olha o que essa canção está dizendo. Deus vai me fazer. Cadê os corajosos aí? Estou esperando. Dou 1 minuto para você. Aleluia. Vamos orar. Vamos clamar. Tem mais um ali. Eu acredito.
Senhor Jesus, nós acreditamos nessa palavra ao ponto de decidirmos inclinarmos diante ela e confiar na Tua palavra. Ousados, determinados, a nossa fé está pausada nesta palavra, ao ponto de decidirmos aceitá-la, apesar que é o Senhor que nos aceita, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos aceita conforme nós somos. Mas mediante a fé eu me proponho, me disponho a fazer o Teu querer, mesmo falho, mesmo pequeno, mesmo muitas vezes errante. O Senhor muitas vezes sim me chama, me capacita e coloca em mim autoridade, coloca em mim a Tua vontade. Eu oro pela Tua igreja, uma igreja vitoriosa, uma igreja que está sendo provada, uma igreja que está sendo provada para ser aprovada. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a Tua palavra, Senhor, que cada um venha ser alcançados, venha aprender a viver em fé, viver em ousadia, que venha lançar nesse mar da palavra, no sangue do Senhor, que venha lançar de corpo, de alma e espírito, e definitivamente crer que o Senhor é conosco, que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor não perdeu a visão, que o Senhor não desistiu de nós, que o Senhor não desistiu da Tua igreja. E quando houver vida, e quando houver provações, iremos sim ser aprovados, porque a nossa fé será, Senhor, sim aperfeiçoada diante disso. A paciência virá, a insistência virá, e seremos sim, meu Deus, abençoados, alcançados pela Tua digna, abundante misericórdia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor.